Outros de nós estamos na linha agora com o economista Cláudio Fristach, ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes. Doutor Cláudio, o governo continua na briga aí para conseguir aprovar no Congresso as novas metas fiscais. Na verdade, uma única meta, o valor é 159 bilhões de rombo das contas neste e no próximo ano. Agora, há pressões no Congresso por mais gastos. Ao mesmo tempo, o governo tenta aprovar medidas que ainda podem garantir o cumprimento dessas metas, retomando a conversa sobre refis, reoneração da folha de salários, uma série de coisas que o Congresso atrapalhou até agora, que não deixou que o governo contasse com essas receitas extraordinárias. Como é que o senhor vê toda essa situação, esse impasse na economia misturado com crise política? Denise, eu vejo isso com enorme preocupação. Nós estamos no meio de uma emergência fiscal. Essa emergência fiscal é um rombo potencial, atual e potencial muito grande. Possivelmente, nos próximos anos, nós continuaremos com o déficit primário, ou seja, o governo não consegue pagar suas contas sem levar em consideração os juros, e isso é um peso enorme sobre a economia. A maneira como nós estamos enxergando a economia, nós estamos enxergando uma recuperação cíclica. Essa recuperação continua ano que vem, mas a partir do ano que vem, ou bem nós resolvemos isso de uma forma não definitiva, mas de uma forma, eu diria assim, meio radical, ou seja, uma reforma do Estado, ou então o país não tem futuro. Eu acho que, infelizmente, essa ficha, digamos assim, não caiu em boa parte dos congressistas, que são os nossos representantes, tanto no Senado e principalmente na Câmara. Ou seja, nós estamos numa situação tão grave, que deveria haver uma união em torno de alguns pontos essenciais. O mais importante de todos, de uma reforma fiscal, de uma chamada consolidação fiscal e as reformas necessárias para que essa consolidação fiscal se dê a bom termo, né? Senão, nós vamos observar uma relação dívida-PIB explosiva e, consequentemente, enfim, ou voltamos à inflação ou vamos ter um longo período de estagnação e possivelmente até a volta da recessão a partir de 2019. Enfim, estamos numa situação de emergência e eu creio que, infelizmente, muitas pessoas ainda não se deram conta do tamanho do buraco que nós nos metemos, ou por outra, que particularmente o governo Dilma nos meteu. E, doutor Cláudio, na verdade, há uma animação com relação à melhora de alguns indicadores de atividade. Nós tivemos uma boa safra na semana passada, por exemplo, mas o que se sabe é que o próximo governo que vai enfrentar esse desafio de ajustar as contas, agora a grande tarefa que a equipe econômica ainda mantém é pelo menos estabelecer algumas condições que viabilizem esse ajuste a partir de 2019, né? Olha, a equipe está tentando e tem um trabalho seríssimo, né? Mas existe um pouco de dissenso dentro do governo, infelizmente. E mais importante ainda, não existe ainda na sociedade um conhecimento pleno. Eu acho que o governo falhou muito na comunicação da gravidade da situação que nós estamos vivendo. Ou seja, você tem recuperação esse ano, vai continuar a recuperação, inclusive vai acelerar até o crescimento um pouco ano que vem, mas não é insustentável. Essa que é a grande questão. E se você não lida com isso agora, o novo governo que vai entrar em 2019, ele vai se defrontar de cara, digamos assim, já no primeiro ano, com uma crise. Enfim, então nós temos aí uma agenda complexa, uma agenda grande, ela envolve necessariamente a privatização. O Estado tem que sair praticamente de todas as atividades que não sejam saúde, educação e segurança pública e fazer direito a essas três áreas, saúde, educação e segurança pública, que é fundamental para o futuro do país. Então envolve privatização, envolve uma revisão completa de todos os incentivos e os subsídios que têm sido dados no passado, envolve fundamentalmente não apenas uma reforma da Previdência, que é muito importante, mas também uma reforma do funcionalismo, da estrutura de remuneração, e não é só do funcionalismo do Executivo, mas do Judiciário e do Legislativo também, ou seja, é uma agenda ampla, complexa, mas que é consistente, digamos assim, com o tamanho do problema que nós estamos enfrentando hoje. Enfim, se nós não enfrentarmos, digamos assim, de cara, digamos, por assim dizer, o problema das contas do país, né, as contas públicas que estão destroçadas pelo governo terrível que foi o governo Dilma,
Enfim, nós não vamos sair de onde nós estamos, nós vamos continuar num crescimento ainda lento, vai haver uma recuperação em 2018, 2019 em diante, ou nós temos estagnação ou recessão. A menos que nós comecemos a enfrentar isso, enfim, enfrentarmos com o apoio da população e com o apoio, evidentemente, do Congresso, com uma compreensão da dificuldade que é o país voltar a crescer, porque se não fizer isso, nós não vamos ter... Eu acho que eu estou aqui falando do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está quebrado. A situação de segurança crítica, a situação de educação e saúde crítica. É isso que espera o nosso país caso nós não enfrentemos a dificuldade fiscal. Porque no caso do estado do Rio, não se enfrentou, simplesmente se empurrou com a barriga, se enganou a população e nós estamos vivendo uma crise de uma proporção como nunca vista nesse estado. A mesma coisa para o governo no âmbito federal. Se nós não enfrentarmos essa situação, o nosso futuro é o estado do Rio hoje. Agora, então, Cláudio, o que teria de acontecer de mínimo agora em termos de ajuste para se evitar essa rota mais pessimista que o senhor está colocando? Olha, em primeiro lugar, aprovar uma reforma da Previdência, e não pode ser uma reforma, uma semi-reforma. Nós temos que encarar o fato que a Previdência, no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, essa Previdência está quebrada. Então, em primeiro lugar, reforma da Previdência. Em segundo lugar, temos que enfrentar o fato que o funcionalismo público, tanto no âmbito executivo, judiciário, legislativo, tem digamos assim, uma estrutura de salários e benefícios que é incompatível com o país, com a situação do país. Enfim, infelizmente, obviamente seria muito bom que todos ganhassem muito bem, mas não é possível. Então, em segundo lugar, a estrutura salarial, de benefícios, etc. Inclusive, abrir a possibilidade que exista no setor privado, pessoas sendo demitidas, porque nós não temos como pagar mais essa conta. Olha o que está acontecendo no estado do Rio, por exemplo. Os salários estão 2, 3 meses atrasados, o 13º não foi pago. É isso que nós queremos para o nosso país nos próximos anos? Terceiro lugar, então, Previdência. Terceiro, você tem que fazer um pente fino, mas um pente fino de verdade em todos os incentivos fiscais e financeiros que estão sendo dados. Essa discussão no Congresso, e espero que essa medida provisória 777 aprove a TLP, a taxa de longo prazo, ainda tem gente que se recusa a aceitar o fato que não há mais espaço para subsídios. Certamente, não na natureza dos subsídios que estão implícitos e às vezes explícitos na TJLP. Ou seja, nós temos que fazer uma revisão de A a Z, temos que aproveitar essa oportunidade, que é a crise, para repensarmos o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ficou muito grande, muito ineficiente, capturado por forças com interesses muitas vezes inconfessáveis, e temos que repensar a questão do Estado. Se nós não repensarmos o Estado e uma reforma do Estado efetiva, nós não temos futuro. O país não tem futuro e ponto. Eu acho que é isso que a população tem que entender, a sociedade tem que entender e os congressistas idem, né? Até nós ouvimos o economista Cláudio Fristach, ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria Internacional. Então, Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado e boa tarde para todos vocês.